tudo bem? Como começar a investir? O primeiro passo para começar a investir é gerar excedente regularmente. Então, é preciso que a gente tenha uma sobra de recursos, a gente planeje a nossa despesa de maneira a sobrar alguma coisa. Uma vez que sobre alguma coisa, eu preciso definir um propósito para esse investimento, para essa aplicação que eu planejo fazer, né? Então, diferentes opções eu posso escolher. Eu preciso ter, qualquer que seja a opção de investimento, eu vou precisar ter uma reserva de emergência, né? É o dinheiro que, se alguma coisa der errada, eu vou poder contar com ele para sair de um aperto temporário que me aconteça. Esse primeiro recurso, ele tem um propósito que é estar disponível. O propósito dele é estar disponível. Você não precisa aplicar esse recurso aonde rende mais recursos, aonde tem uma rentabilidade melhor. A questão não é rentabilidade. A questão aqui é disponibilidade. Então, na hora que você precisar, ele tem que estar disponível. Se por outro lado, o seu propósito para investir é fazer uma viagem, então vamos pensar aqui em alguém que queira fazer uma viagem para o exterior. Então, existe um tipo de investimento que vai atender a essa necessidade, que não é o mesmo investimento que ele faria se fosse apenas para a emergência. Se ele tem um outro propósito, que seria comprar um bem, um carro, uma casa, uma geladeira, o que for, né? Um móvel qualquer, ele tem então um propósito diferente. E para esse propósito diferente, vai ter os investimentos que são adequados. Então, se ele pensa em, por exemplo, se aposentar, ter algum recurso para quando se aposentar ele não depender apenas das opções tradicionais, ele vai ter um outro conjunto de investimentos que podem ajudar ele para isso. Então, existem diferentes formas de investir e cada forma tem um propósito, atende a uma função. Então, é preciso primeiro definir o seu propósito. O segundo passo que a gente teria que definir é o prazo de retorno, o prazo de retirada. Quando eu falei há pouco sobre a reserva de emergência, eu comentei que ela precisa estar disponível. Esse é o prazo da reserva de emergência, é agora. Então, se eu precisar desse recurso, ele precisa estar disponível para mim num prazo que seja razoável. O valor da reserva de emergência, ele é um requisito para você fazer investimentos, né? Porque você não pode aplicar recursos para prazos mais longos sem ter algo que você possa usar se as coisas derem errado agora. Então, o investimento de longo prazo, se você tira antes do tempo, você está sujeito a não sair desse investimento no melhor momento. E a única maneira de garantir que você não vai sair dele no pior momento possível é você tendo uma reserva em outro lugar, num investimento que seja seguro e que seja disponível. A terceira coisa que a gente precisa pensar antes de começar a investir é definir um perfil de risco. Perfil de risco seria então o grau de tolerância que você tem às oscilações do mercado. Então, existem investimentos em que o seu capital ele só cresce, existem investimentos em que ele cresce e ele diminui. Então, eu posso colocar R$ 50 numa aplicação e quando for amanhã ela ter 45, 40, 30. E aí a gente precisa definir, antes de começar a investir, qual é o meu grau de tolerância a risco. Eu realmente aceito ver o meu investimento diminuindo sem ter preocupação? Se você perde o sono por causa de um investimento, ou se você fica o tempo todo preocupado com o resultado dele, provavelmente é porque esse investimento não é de um perfil de risco que é adequado com você. O risco dele não é adequado ao seu perfil. Outra coisa que a gente precisa definir é. E sim, essa questão do perfil de risco é principalmente importante para investimentos de longo prazo, porque investimentos de curto prazo, então se você quer fazer uma reforma na sua casa ou comprar uma geladeira à vista, você não vai fazer investimentos em coisas que possam diminuir de valor, né?
O seu objetivo é tornar esse dinheiro disponível de tal maneira que você possa resgatá-lo quando precisar, né? Além dessas opções, você precisa escolher uma instituição que vá gerir esses recursos, né? Uma corretora de valores. Como é que eu escolho uma corretora de valores? Existe um conjunto de opções de corretoras. No Brasil nós temos muitas e elas têm diferentes opções. Então, a gente poderia investir num grande banco, escolher uma aplicação oferecida por um grande banco e por corretores independentes. Quando você escolhe um banco para investir, há algumas opções de investimento que não vão estar disponíveis a você. Então, por exemplo, você escolheu o banco A e você vai olhar as opções de renda fixa do banco A. E lá tem uma opção que é do CDB, que é o certificado de depósito bancário, é quando você empresta dinheiro ao banco. Ora, se o banco A precisa captar recursos de clientes, ele vai oferecer CDBs apenas dele mesmo, porque o objetivo dele é captar recursos. Não é o objetivo do banco A que os seus clientes aportem recursos no banco B. Logo, ele não teria interesse de oferecer os CDBs do banco B. Cada um dos bancos oferece os seus próprios títulos. E por isso corretoras de valor são opções melhores, porque oferecem diferentes opções de títulos oferecidos por diversas instituições. Elas não têm interesse em que o cliente adquira títulos do grupo A, ou do grupo B, ou do grupo C. Geralmente, o interesse da corretora é oferecer a variedade e os clientes escolherem conforme as suas necessidades. Então, as corretoras de valores geralmente são superiores, elas são melhores em termos de oferta de opções de investimento. E aí a gente precisa olhar também quanto de taxa essas corretoras cobram, porque às vezes o valor que a gente paga de taxa pode interferir na qualidade do investimento, no resultado que a gente teria a partir dessa aplicação. Agora é assim, alguém poderia dizer, então eu vou escolher uma corretora que não cobra nenhuma taxa. Eu não vou escolher corretoras que cobram muito valor. Como se a gente tratasse as corretoras como cobrando valor, oferecendo o mesmo serviço. E não necessariamente é assim. Corretoras diferentes podem oferecer produtos diferentes, podem oferecer questões adicionais. Então, de repente, uma corretora que cobra uma taxa, ela oferece um relatório, um estudo elaborado por um especialista que explica a você como escolher um investimento. De repente, uma outra corretora cobra uma taxa diferente, mas ela lhe dá um conjunto de recomendações de ações. Ela talvez não dê o relatório daquela anterior, mas ela diz, olha, existem esses investimentos aqui que nós recomendamos. Então, tem um especialista daquela corretora contratado apenas para dar orientação para os clientes daquela corretora. Uma outra opção, uma outra questão que a gente tem que olhar depois que a gente olhou os detalhes das corretoras, a gente precisa ver se ela está listada na Bolsa de Valores do Brasil, né? Na B3. Você pode colocar no seu buscador aí de notícias, né? No Google, por exemplo, na barra de pesquisa do Google, você pode colocar corretoras listadas B3. Aí vai aparecer no site www.b3.com.br, vai aparecer uma opção lá em que você pode pesquisar as corretoras. Se a corretora não está listada na B3, você não deve investir nela, ok? Primeiro porque ela não tem autorização para atuar no Brasil. Se ela tiver, ela vai aparecer lá. Então você vai pesquisar, você vai ver as opções de corretora. Então se você coloca no Google corretora de valor, vai aparecer milhares, você pode selecionar as taxas e o que lhe atender. E depois que você escolher, você precisa conferir lá. Então, se de repente você vê algum vídeo de alguém fazendo propaganda de uma corretora de valores, você pode conferir. Legal, eu quero ver se essa corretora está escrita na B3. Tem inclusive corretoras de valores fazendo propaganda na TV aberta, né? Então eu posso usar, pegar o nome da corretora e conferir lá se ela oferece, se ela está inscrita na B3, né? Existe um conjunto de regulações no Brasil que restringem a atuação de pessoas no mercado financeiro. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer serviço de
negociação na bolsa, no sentido de você transferir dinheiro para aquela pessoa e ela fazer um investimento, né? Então, não é todo mundo que pode operar com dinheiro de terceiros. Existe um conjunto de normas que restringem esse acesso, que dão certificação e autorização para as pessoas fazerem. Então, é importante que antes de investir você confira. Para começar a investir, a gente precisa então seguir esses passos que foram apresentados aqui. Eu preciso definir então a quantidade de excedente que eu vou gerar, então trabalhar para economizar alguma coisa. Eu preciso definir qual é o propósito daquele investimento, lembrando que se eu não tiver propósito nenhum, existe um propósito muito importante, que é a reserva de emergência. A aposentadoria é um propósito muito importante, que você deve definir se você quer ou não fazer isso. Então, a primeira coisa é ter esse propósito definido. Depois é um prazo para retorno. Depois a gente vê o perfil de risco, né, o meu grau de tolerância a risco e, por fim, eu escolho uma corretora. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo e deixe seu like.